Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a última unidade da nossa disciplina de matemática, né? Desse livro 4, a última unidade, essa unidade 8, é a última unidade do ano e nós vamos fechar esse ano falando sobre grandezas e medidas, que está lá na página 36 e 37 do seu livro 4, tá certo? Então aí nós temos o que parecem ser alguns funcionários estão encaixotando, né, ou retirando caixas desse caminhão, né, parece ser alguns produtos, carga, né? E aí nós temos até aí, ó, na mão desse rapaz, desse funcionário aí, ó, carga total 1,5 tonelada, 1,5 tonelada, né? Frete, R$ 7,00 por quilograma. Tempo de viagem estimado, 1 hora e 40 minutos. Distância, 240 quilômetros. E o consumo do combustível, 12 quilômetros por litro. Então, aí tem todas as informações do percurso dessa carga e todas as outras informações da carga também. Tá certo? E aí, nessas perguntinhas aí de cima, tá falando o seguinte, ó. Na cena... olha aí, deixou bem grandinho. Na cena, que horas o relógio está marcando? O relógio está aí bem abaixo, né, desse quadro de perguntas. E aí é só a gente olhar. Que horas o relógio está marcando? Nós vamos olhar, vamos ver como que se vê, como que a gente consegue ver a hora, né? Como é que a gente entende os ponteiros. Eu sei que alguns já devem saber, outros devem estar meio na dúvida ainda. Nós vimos esse conteúdo no 2º ano, mas nós vamos repetir aqui no 3º ano, tá certo? Nós temos os ponteiros do segundo, do minuto e das horas. E aí nesse relógio está marcando 2h20. E depois, quando a gente entrar no conteúdo de tempo, né, a medida de tempo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então aí, só de início de conversa, nós já vemos que o relógio está marcando 2h20, 2 horas da tarde, porque não pode ser da madrugada, porque o tempo está bem claro, né? Então não é da madrugada, 2h20 da tarde. Que instrumento pode ser utilizado para medir a massa da carga? Aqui, ó. Deixa eu voltar. Pronto. Que instrumento pode ser utilizado para medir a massa da carga? No caso, o peso dessa carga. Que instrumento poderia ser utilizado? E aí vocês botem a cabecinha aí para pensar que a tia vai querer ouvir de vocês. Não vou dar a resposta desse não. Quero saber que instrumento eu posso utilizar para medir a massa dessa carga aí que está sendo transportada. Converse com os colegas e o professor sobre situações em que é necessário fazer medições. Quais instrumentos podem ser utilizados em cada situação citada? Por exemplo, se eu quero medir o tempo, qual é o instrumento que eu utilizo para medir o tempo? O relógio, né? Ou, não só o relógio, posso medir dias, semanas, meses, utilizando calendário, não é isso? Como é que eu posso ter o peso o meu peso, por exemplo? Como é que eu posso saber quanto que eu estou pesando? Eu utilizo a balança, não é isso? Como é que eu posso saber quanto que eu estou medindo? Qual é a minha altura? Vou usar fita métrica, né? O tamanho de um objeto, uso a régua, não é isso? Da borracha, posso usar a régua. Então, a gente tem que entender quando a gente usa grandezas e medidas, que para eu medir uma grandeza, eu preciso ter uma unidade de medida e um instrumento para aquilo ali. Tá certo? Nós vamos falar bastante sobre isso nos nossos próximos capítulos, nossa última unidade. Eu te espero daqui a pouquinho na nossa próxima aula, hein? Um beijo, um queijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau!